A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Mais uma leitura para a glória de Deus. E hoje nós iremos meditar no capítulo 21 e 22 de Levítico. Iremos encerrar o livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos encerrar lendo Mateus 28. Oramos dizendo: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Que possamos, aleluia, fazer, aleluia, como o salmista Davi, aleluia, guardar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, para não pecar contra Ti. E que em nome do Teu Filho amado, nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Obrigada, Senhor, aleluia, pela Tua palavra, escrita por mão do homem, Senhor, mas inspirada pelo Teu Santo Espírito. Esta palavra que é o Senhor a falar conosco. Levítico, capítulo 21. Leis para os sacerdotes. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes, que são descendentes de Arão: que nenhum dos sacerdotes fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parente chegado, isto é, a mãe, o pai, o filho, a filha, ou o irmão ou a irmã solteira que morre com ele. Quando que ele não fique impuro por causa da morte de sua irmã casada. O sacerdote que não puder rapar a cabeça, aparará a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus, o Senhor. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Eles serão separados a serviço de Deus e por isso não devem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu sou o Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha do sacerdote se desonrar virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada vivo. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso, ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro. E quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. O grande sacerdote só pode casar com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva, com uma mulher divorciada, com uma prostituta ou com qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma mulher virgem israelita, a fim de que seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor que ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum dos descendentes dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com corpo deformado. Ninguém com uma perna ou um braço quebrado. Ninguém que seja corcunda ou anão. Ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença na pele. E ninguém que seja castrado, nenhum descendente de sacerdote de Arão que tiver algum defeito poderá apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Este homem poderá comer dessas ofertas, tanto os que são sagradas como as que são muito sagradas.
mas eles não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo e nem chegar perto do altar, pois tem um defeito e tornaria impura essas duas coisas. Eu sou o Senhor e as dediquei a mim. Foi isso que Moisés disse a Arão e aos filhos de Arão e todo o povo de Israel. A santidade das ofertas, capítulo 22. O Senhor Deus mandou a Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas e que o povo de Israel, aleluia, dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa na pele deverá, ou tiver um corrimento no membro, poderá comer das ofertas sagradas, até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado no morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha sido aleluia, que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animal selvagem. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados do pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente os sacerdotes e as pessoas de família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes, os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas, mas os escravos do sacerdote, tanto o que ele comprou como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ele não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filho e voltar a morar na casa dos pais, como no templo da sua mocidade, então terá direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros da família têm o direito de comer dessa oferta. As pessoas que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta, mais de 1/5. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que a oferta seja comida por pessoas que não têm esse direito. Se a pessoa comer, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. Leis a respeito dos animais oferecidos como sacrifício. O Senhor Deus mandou a Moisés que dissesse a Arão e aos filhos de Arão e ao todo o povo de Israel as seguintes leis: quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor Deus um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja para uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro, um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja para uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita, e poderá ser um touro ou uma ovelha ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereça ao Senhor um animal
cego ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna ou outra doença na pele. Um animal nessas condições não deve ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria, um touro, um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereça ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucado e esmagado, arrancado ou cortado. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceite de um estrangeiro um animal nessas condições para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esse animal são defeituoso e Deus não aceitará. O Senhor Deus disse também a Moisés: quando nasceu um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. No 8º dia em diante, o animal será apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha ou seu carneirinho, ou uma cabra ou seu cabrito. Mas quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, siga as leis a respeito do sacrifício, a fim de que eu aceite como a oferta toda no mesmo dia e não deixe sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor, obedeça as minhas leis. Eu sou o Senhor. Aleluia. Não façam nada que profana o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo, que eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. O tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mateus 28. A ressurreição de Jesus. Aleluia. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitá-lo túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou nela. E era parecido como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado. Como tinha dito, venha ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e diga aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai diante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que tinha para dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegre, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus encontrou com elas e disse: que a paz seja convosco. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos para ir para a Galileia, e eles me verão ali. Os boatos do soldado. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram ao chefe do sacerdote tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: diga que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que o chefe do sacerdote tinha mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e faça com que sejam meus seguidores.
batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa foi a nossa leitura de hoje e que você tenha aprendido muito, aleluia, com o livro de Mateus e que você possa estar aprendendo também com o livro de Levítico. E que Deus em Cristo vos abençoe.